Então, continuando, gente. Então, o teste de observância, como eu estava dizendo ali, né? Ele observa como é que funciona esse trânsito de informações para chegar na contabilidade. Normalmente, assim, né? Nas maiores empresas, isso tudo é integrado. Quem dá a entrada no registro da nota já está dando automaticamente entrada no sistema financeiro, controle de estoque, sistema fiscal e daí contabilidade. Então, quem faz o registro de entrada na nota tem que fazer esse trabalho bem feito, porque isso aí vai refletir lá na frente na contabilidade. Aí nós, auditores, no teste de observância, a gente avalia isso para saber, é seguro isso, né? Como é que funciona? É lógico, registra por lá, chega aqui, chegou lá na ponta, beleza. Isso é o teste de observância, observar como que funciona essa rotina e se é segura essa rotina até a informação chegar lá na contabilidade. Isso é a observância. Testes substantivos visam a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade. Testa os resultados gerados. Ou seja, lá na observância, a gente verifica, olha, é assim que funciona. Entrou a nota lá na portaria, a portaria já avalia, confere a nota com o pedido, fechou, já dá sequência. Vai lá, descarrega a mercadoria, confere se veio a totalidade da mercadoria corretamente, faz o procedimento que tem que fazer e já dá a entrada no estoque, alimenta sistema fiscal, já toma crédito de tributos se tiver, e também já alimenta financeiro e contabilidade. Beleza, isso é observância. O teste substantivo é o seguinte, bom, agora eu vou rastrear uma, duas, três, quantas informações eu achar necessário para ver se está acontecendo isso mesmo. Então, o teste substantivo é testar o de observância. Observância eu já sei como é que funciona, eu já avaliei. Não, é assim, avaliei, ok. Concordo com isso. Beleza. Agora vamos pegar uma nota aqui e vamos testar. Ver se ela percorreu todo esse caminho e chegou lá. Então, substantivo é buscar evidência formal disso. Observância é só observar como isso funciona e ver se é coerente ou não é coerente. Tá? Então, essas são as diferenças entre teste de observância e teste substantivo. Normalmente, isso se faz quando? No começo do trabalho, para avaliar essas rotinas, a gente avalia, os sistemas são integrados, tem segurança, os relatórios são gerados como e tal. A gente tem lá um procedimento que a gente faz no início, né? Isso é uma das normas também lá em algumas das outras normas que estão lá no site do CRC. E que a gente precisa documentar e mostrar, não, a gente avaliou isso, tem aquilo, é seguro, não é seguro, tal. E depois o substantivo, a gente testou aqui isso que a gente avaliou lá, que era assim que funcionava, ele começou aqui e terminou aqui. Essa nota aqui mostra isso, certo? Esse teste aqui com essa nota mostra esses caminhos. E aí vai. Uma vez eu estava numa empresa, tá, que estava trocando o sistema dela por um sistema assim novo, bem mais eficiente. E aí começou aquela situação, os erros que o pessoal da contabilidade identificava, mas isso aqui veio lá do financeiro, por exemplo. O financeiro errou aqui. Quer cobrar, é o sistema. Não, isso é erro do sistema, é erro do sistema, erro do sistema. Isso não pode, porque o sistema é um sistema eficiente, funciona e tal. Aí a gente foi contratado para fazer esses testes. E daí começou a rastrear as operações. E daí tu via que não era sistema, era o usuário do sistema. Então a gente validou tudo isso, rastreou tudo para chegar lá e dizer, não, gente, vocês podem botar a culpa no sistema e começam a fazer a coisa certa, prestar mais atenção, porque o problema não é o sistema, o problema é o usuário de sistema, tá? E aí já queria trocar um baita de um sistema que funciona nessa empresa até hoje, tá? Por causa da opinião de umas pessoas que diziam, não, isso é o sistema não, estava fazendo errado, né? Aí chegava num determinado ponto, a informação cortava. Então, precisamos fazer
dois procedimentos de auditoria sempre, o teste de observância e o teste substantivo. Normalmente no início dos trabalhos, a gente avalia como é que é, se as informações são integradas ou não. A maioria das empresas maiores hoje tem todo o software integrado, né? Como eu falei para vocês, a nota entrou na portaria, já começa a fazer o registro contábil dali, tá? A nota saiu da portaria, também já faz o registro contábil e registro financeiro dali. A gente precisa avaliar se isso funciona bem ou não, né? Outra norma de auditoria das demonstrações contábeis está relacionada à amostragem. Então, gente, assim, auditor independente, só vai avaliar 100% das informações se ele for contratado para isso. Ou se ele tiver uma incerteza, uma insegurança muito grande que precise juntar tudo e avaliar tudo. Senão, nunca nós vamos avaliar 100%. Todo o trabalho de auditoria se faz por amostragem. Até porque eu tenho um contrato de trabalho por horas de trabalho. Então, vamos supor assim, eu sou contratado com 400 horas de trabalho. Pô, eu não posso ficar aplicando 1.000 horas de trabalho para olhar 100% porque o dono da empresa diz, não, mas eu quero que tu olhe 100%. Não, trabalho de auditoria segue algumas normas e dentre elas as normas de amostragem. A amostragem é fazer teste aleatório, tá? Claro que com segurança, com uma segurança que assim, evite que eu emita uma opinião errada. Então, 100% só vai fazer se ele precisar, se ele entender, olha, eu preciso testar 100%, senão eu não vou ter segurança. Ou ele for contratado pela empresa. Às vezes, gente, a gente faz 100% porque a empresa tem lá, vou dar um exemplo. Tem uma conta contábil, empréstimos e financiamentos. Todos os empréstimos e financiamentos estão ali. Aí depois tem lá uma planilha que é empréstimo e financiamento, um monte de empréstimo e financiamento. Aí depois vem lá contrato a contrato e tal. Às vezes a gente precisa testar tudo para testar uma informação que gera para o outro lado. Aí a gente faz 100%. Mas a gente tem que negociar isso, porque se para demorar muito tempo, não se faz, né? E aí eu vou dizer, não vou emitir minha opinião porque eu não tenho condições de testar tudo. Hoje a gente negocia isso, certo? Ou tu separa tudo isso aí de uma forma que eu consiga aplicar uma amostragem. Então, o que é a amostragem? É a forma pela qual o auditor seleciona os itens que serão objeto de seu trabalho, pois a análise da totalidade dos casos demandaria tempo expressivo. Então, a gente vai lá e tenho 1.000 clientes. Não vou olhar os 1.000 clientes. Tá? Eu vou fazer uma amostra. Certo? Desses 1.000 clientes, eu vou extrair algumas informações, alguns casos, alguns itens para testar e verificar a validade. Então, na amostra, sempre deve conter população objeto da amostra, ou seja, o todo, né? Então, ó, são esses aqui os clientes. O tamanho da amostra. Bom, o tamanho da amostra é o seguinte, quantos itens eu vou testar? 30? De 100, eu vou testar 30? Risco de amostragem. Bom, qual é o risco disso aqui estar errado? É um risco de 30%, 40%. Erro tolerável. Quanto que eu vou aceitar, né, se tiver uma distorção nisso? Normalmente, essas informações de erro, de distorção, estão relacionadas à materialidade. O que é materialidade? É um valor limite que abaixo daquilo ali eu nem vou olhar. Acima daquilo é preocupante para mim. Então, vamos supor que a minha materialidade, ou seja, eu posso aceitar um erro de até 500 mil reais. 500 mil reais é bastante? Mas para uma empresa, às vezes, que tem resultado de 20, 30 milhões, ou tem faturamento de 400, 500 milhões, 500 mil reais num erro de receita não é nada. Tá? Ela é irrelevante, é imaterial para nós. Não é o 500 mil reais que vai prejudicar alguém. Então, ele é um erro tolerável. Então, eu defino isso lá na minha materialidade e na minha amostra eu avalio mais ou menos se esses erros toleráveis que eu possa ter vão ultrapassar ou não isso. Tá? Então, eu preciso montar uma estratégia disso, né? Como eu vou fazer para tentar
não deixar algo fora e depois eu ser questionado porque, mas tu testou tão pouco, tu tinha 100 clientes e testou só 5. Então, a gente tem que cuidar disso. Ai, que bonitinho, joinha. Poinho. Mãe, eu posso pegar um pouquinho? Não, deixa ele tadinho. Depois. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? É aluno novo? Achei que era o teu, Assis, que tava por aí pertinho. Não é hotel, não. Tô no escritório fechado aqui. Então, gente, como selecionar essa amostra? Se a gente partir lá para as normas de auditoria, no detalhe, vai chegar naquela questão das regras estatísticas. Já tiveram estatística na faculdade? Disciplina de estatística? Sim. Já tiveram? Então, vocês aprenderam a calcular, a extrair uma amostra, igual o pessoal faz nas eleições, nessas coisas, né? Aprenderam isso, né? Regra geral na auditoria também. Nós temos que aplicar essas regras de estatística para extrair uma amostra, identificar, olha, margem de erro é tal e tal, igual o William Bonner fala lá no jornal, né? Com a margem de erro de 2% para cima, 2% para baixo. Então, a gente tem que aplicar essas regras. Essa é a regra geral. Usar as regras estatísticas para extrair uma amostra de trabalho. Porém, eu posso também... Oi? Existe regra já pré-determinada para a auditoria? Não. Não tem uma regra dizendo tem que ser assim. Existe uma orientação que eu vou ter que usar regras que eliminem o meu risco. Mas eu posso usar uma regra estatística, eu posso fazer uma seleção aleatória ou seleção casual a critério da experiência do auditor. Então, o que é a seleção aleatória, né? Seleção aleatória, normalmente, é quando eu vou definir assim, bom, eu tenho 100 clientes, eu não vou testar todos. Aí eu tenho quantos clientes com o saldo abaixo da minha materialidade, por exemplo. Eu tenho 30. Beleza, então desses 30, eu vou pegar 10. Escolhi 10 desses 30. Então, quantos que eu tenho acima da minha materialidade? Eu tenho 5. Bom, então vou pegar 3. Beleza. Então eu defini a amostra. 10 desse, mais 5 aqui, beleza. Esses são a minha amostra. E aí, nisso, eu vou lá e vou buscar documentos, notas fiscais, vou verificar recebimento de evento subsequente, posso pedir carta de confirmação de saldo para esses clientes, e assim eu fiz uma seleção aleatória de clientes, definindo o meu critério. Os que estão abaixo da materialidade, tantos os que estão no meio ou os que estão acima, por exemplo. Definir. Então, vou pegar entre o valor X a X, eu vou pegar 5. Entre X a Y, eu vou pegar mais 5. Entre Y a Z, vou pegar mais 5. Posso fazer isso aí, certo? Normalmente, faz tudo isso e chega numa questão de amostra que a gente atinja um limite, assim, normalmente 30% dos valores, né? Por exemplo, então eu tenho 1 milhão lá a receber, que a gente consiga testar pelo menos 300 mil e assim sucessivamente. Então, a nossa amostra, mais ou menos assim. Ou, além disso, eu posso fazer o quê? A seleção casual, a critério da experiência do auditor. Nós, auditores, com o tempo, assim, de experiência, meio que a gente já bota o dedo na ferida. Aí os contadores, mas foi pegar logo esse, como é que tu pegou? Parece que a gente sabe que ali está o erro. Mas não é que a gente adivinha as coisas, é assim, né? Tu pega, a gente monta a movimentação de saldos, isso, aquilo, às vezes pega lá um cliente que não movimenta o ano inteiro. Tem coisa errada. Ou tu não está recebendo dele, tem que provisionar uma perda, ou algum lançamento contábil está errado. Então tu vai lá e já diz, eu quero esse aqui para dar uma olhada. Ou tu vai lá e pega um cliente que está com saldo natureza credora. Natureza não é devedora? Por que está credor? Aí o cara, mas tu foi pegar logo esse. Não, a gente foi e viu. Já sabe que é problema. Não era para estar. Algum problema tem. E daí já pega para analisar. Tá? Então, essa amostragem é uma norma que nos permite executar o trabalho de uma forma menor em testes. Que nos permite não ter que testar 100% dos itens. Mas de uma forma usando critérios que nos dê segurança.
Então, se eu fizer o seguinte, eu tenho 100 clientes, eu fiz uma amostra segura, testei essa amostra, testei 30. Desses 30, tenho documento para tudo, tenho evidência de recebimento, tenho resposta do cliente confirmando aquilo ali. Tá tudo certo. Mas para deixar sua opinião, beleza? Hoje nós vamos conhecer a fazenda Nova Piratininga, considerada uma das maiores fazendas do Brasil. quem é que tá com o som aberto aí do jornal aí, da novela? Essa fazenda realmente merece o título da maior fazenda do Brasil. Então, gente, quando a gente faz essa amostragem aí, ainda nós corremos o risco de que possa ter alguma coisa errada. Eu testei 30 clientes, tem 60 que eu não olhei. Aí, se tiver um daquele que tiver errado, olha, se for um daquele, que o valor daquele cliente seja semelhante com um daquele que eu testei, porque daí eu fiz uma amostra coerente, eu usei desvio padrão, regras estatísticas, né, que são coerentes. E aí aquele que eu não testei, ele poderia ter caído aqui? Poderia, mas não caiu. Mas eu tenho outro semelhante àquele que eu testei e estava tudo certo. E aquele estava errado e que aquele possa ter causado um problema para terceiros, eu não vou ser responsabilizado, porque eu fiz o que a norma dizia. Faz uma amostra, testa a amostra e beleza. Certo? Eu tenho segurança naquilo que eu fiz. Mas tinha um errado. Beleza. Para mim identificar esse um, então eu tenho que fazer 100%. Mas a norma nos permite fazer por amostragem. Dificilmente, pessoal, quando a gente faz essa amostragem e a gente é cauteloso, né, conservador, dificilmente vai ter um problema em outro que vai distorcer a demonstração contábil a ponto de comprometer o entendimento dos terceiros, né? Banco, de emprestar dinheiro que não deveria emprestar, de investidor investir em empresa que não deveria investir. Dificilmente vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente tenta ser bem conservador na hora de montar isso, pegar maiores clientes, porque se um daquele tiver errado já vai dar um impacto grande. Então, e os pequenininhos, se somar todos os pequenininhos. Mas, imagine que eu tenho 10 clientes com saldo gigantesco e tenho 90 clientes com saldo pequenininho. A probabilidade dos 90 estarem errados e aí a soma dos 90 dá um valor expressivo, é muito rara, né? Não vai ter 90 errado. Agora, 10, desses 10 ter 2 com saldo expressivo errado, aí já dá um tombo, né? Então é preferível testar mais esses com valor maior do que aqueles com valor menor. Aí vai da nossa malandragem, nossa experiência, assim vai, né? Então, amostragem. Uma coisa que vocês não podem esquecer na amostragem. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Quanto mais eu testo, menor é o meu risco de opinar que está errado. Então, se eu tiver 100 clientes e eu testei 90, a minha margem de risco está só nos 10 que eu não testei. Então, quanto mais itens eu testar, menor é o risco de ficar algo errado. Quanto menos eu testar, maior é o risco. Então, sempre a amostragem, a regra básica dela é o seguinte: quanto maior a amostragem, menor o risco de ter algo errado. Quanto menor a amostragem, maior o risco de ter algo errado. Essa é a regra básica da amostragem que vocês precisam saber. Beleza? Perguntas? Por enquanto, não. Tudo ok? Tudo certo. Meu tinha caído, mas voltou. Quem que caiu? A Lizzie. Tá. Isso. Mas perderam alguma coisa? Não. Foi cair, eu fui rápido. Então, pessoal, o que nós temos para a próxima aula? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos mais 2 ou 3 assuntos para a próxima aula que vão tratar sobre as normas de auditoria e na outra nós já vamos fazer a nossa avaliação, certo? Certo. Então tá. O que eu tinha planejado para vocês hoje era isso, até aqui na amostragem nas normas de auditoria. Se a gente está em sala de aula, às vezes isso, assim, o tempo demora, assim, passa mais rápido, a gente interage mais, né? Então, o tempo é preenchido, por exemplo, das 7 às 10
na corrida com isso aqui. Mas aqui no remoto a gente está vendo que sempre está acontecendo mais rápido. Eu só gostaria que vocês dessem um feedback, né? Se tá ok, se querem mais explicação. Tá certo que a gente está falando só teórico, só teoria, mas nesse momento não tem como ser diferente. E eu gostaria só da opinião de vocês, se vocês quisessem questionar alguma coisa, quisessem que eu usasse algum exemplo de alguma coisa que eu possa aplicar, alguma experiência da atividade, né, para ajudar nas nossas aulas. Eu tento fazer, mas às vezes, quando nós somos questionados, é que surgem as melhores explicações, as melhores ideias, né? Se alguém tem alguma pergunta, e lá, e eu posso fazer isso num departamento específico, eu posso fazer, como é que faz, como é que funciona? A gente vai chegar nisso. A mais, se quiserem adiantar alguma coisa e perguntar, estou aí à disposição. Hoje era o que eu tinha programado para vocês, tá? Dúvidas? Perguntas? Não. Não? Por enquanto tá tudo certo. Na hora da prova, assim, quem sabe, né? Não tem assim, não tem nada difícil, nada diferente disso que a gente está falando, tá? A auditoria em Não, si, tipo, a auditoria em si, gente, na verdade, é uma série dessas normas, né? E norma é assim, a gente tem que ficar lendo norma para ver se não está aplicando coisa errada. Mas assim, o que é auditoria? Na verdade, é uma forma contábil de conferir a contabilidade. São procedimentos e regras que têm que ser observados para conferir a contabilidade. Então, auditoria nada mais é do que contabilidade. Ou seja, é uma técnica usada para conferir o número contábil. Então, eu preciso entender de contabilidade. E as normas é só para nos direcionar, dizer, gente, ó, não esqueçam de fazer isso, não esqueçam de testar isso, não esqueçam de documentar isso. Esses documentos precisam ser guardados. Porque, não é... Essas normas não foram criadas para ter um interesse da empresa auditada, não. É para resguardar o interesse e a pessoa e a empresa de auditoria. Então, tudo isso foi criado para resguardar o auditor, não só a empresa. Por quê? Porque o auditor é o cara que depois vai ter que estar dando explicações. Então, ele precisa estar com tudo bem documentado, tudo bem feito, tudo bem anotado. A gente vai ver nas próximas aulas, depois da prova, que a gente vai falar de papel de trabalho, vai falar de relatório de auditoria, e aí vocês vão entender, mais ou menos. O trabalho do auditor não é só pegar lá, chegar, pegou o balancete e conta a conta. Essa conta, beleza, essa conta, beleza. Deixa eu ver aí o relatório e tal. Não é isso, tem um monte de testes que tem que ser feito. Onde esses testes vão ser anotados? Lá nos papéis de trabalho. Papel de trabalho não é só cópia de documento que eu botei lá. Papel de trabalho é aquilo que eu desenvolvo para mostrar o teste que eu fiz. Então, tudo isso precisa ser documentado. E esses testes, o que são? Contabilidade. Como é que eu vou saber se o imposto de renda de uma empresa está sendo calculado corretamente? Eu calculando ele, senão como é que eu vou saber? Como é que eu vou Mas saber? a prova não é semana que vem, não. Então, não é semana que vem, é na outra. Semana que vem ainda a gente tem algumas coisas e na outra já é a prova. Tá? Pode ser? É isso aí? Não. sim, tudo certo. Então, a semana que vem a gente termina esse assunto, tira algumas dúvidas sobre isso e já faz a primeira prova. Mas, assim, sem segredo e sem dificuldade nenhuma, tá? É isso aí. Na minha opinião, todos vão tirar uma nota boa na primeira prova. Na segunda prova, também não é nada difícil, mas daí entra em algumas coisas assim que vocês precisam entender mais, que daí entra mais para a parte operacional, né? Tipo, essa parte são normas da atividade. A segunda parte são normas da atividade, mas que envolve o dia a dia. É o resultado do nosso trabalho. Então, a gente precisa entender bem o que é aquilo ali, porque é o resultado do nosso trabalho. Começa, apesar de ser teórico, essa segunda parte, depois nós vamos ver ela na prática. A segunda parte da nossa disciplina, tá, que vai ser esse trabalho que nós vamos desenvolver, ele é totalmente prático e que nós vamos ter que lembrar disso,
Qual era o modelo lá do relatório que a gente usou, que a gente vai ter que usar aqui? Tá? Como que a gente monta os papéis de trabalho? Ah, lá na apostila, na explicação, o Assis explicou e demonstrou. Esse tipo de coisa. Então, a segunda parte vai ser totalmente prática. Tá? Totalmente prática. Que precisa da fundamentação teórica para ela. Mas a auditoria, gente, não é nem um bicho de 7 cabeças. Existe um monte de norma, um monte de regrinha, mas, em resumo, é contabilidade conferindo contabilidade. Tá? A diferença de um auditor para um contador é só o cargo. Um auditor do contador. A gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque nós estamos fora da contabilidade. Eu ouço muito, inclusive hoje, fui em uma reunião, aos contadores dizerem assim, bah, mas sabe que eu nem pensei nisso, a gente fica aqui no dia a dia, né, fazendo a nossa rotina, isso, aquilo, e esquece de pensar nessas coisas. E vocês vêm aqui, bah, parece que traz as coisas, sabe tudo, tem conhecimento de tudo. Claro, mas eu não estou fazendo o dia a dia, né? Então, a gente não pode ficar se comparando. O contador, às vezes, não sabe tudo porque ele tem uma rotina, precisa cumprir, precisa encerrar número, precisa encerrar a contabilidade. O auditor, não precisa encerrar nada, eu vou pegar pronto. E aí eu só penso de uma forma diferente. Eu aprendi a conferir aquilo que foi feito na contabilidade, que eu entendo de contabilidade, de uma forma mais fácil, uma forma que vai me dar clareza da segurança daquilo ou não. Então, a auditoria nada mais é, resumidamente, uma atividade que confere outra. Tá? Beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo certo, por enquanto. Podemos encerrar, então? Sim. Sim, vamos jantar. Então tá. Agradeço aí. Boa noite. Ô, Tyron, tá aí ainda? Ou já tá vendo a novela? Tô aqui. Não assisto Tá novela. vendo jogo, professor? Não tô Jogo. também. Hoje tem Eu não jogo? sei, pai. Não, hoje não tem, só a Série Não B. tenho, né? não vou dia. sofrer hoje. Tu mandou foto Hoje pra não- mim que tá vendo, Tyron. Ah, Não viaja, louco. Tô aqui prestando atenção. ô, Tyron, então é o seguinte. As duas primeiras Oi. aulas estavam ali, então, desculpa, eu não vi, tá? Ok. Vamos na confiança, então. Beleza? Então tá. Então tá bom. Fechado. Gente, Foi mal, professor. Valeu. obrigado aí pela atenção. Dúvidas, né? Estou à disposição de vocês. E se cuidem, né? O Covid está aí ainda, tá? Nós esperamos aí que o mais rápido possível a gente se encontre lá na faculdade. Certo? Boa semana. Ah, Boa noite. Boa noite, professor. uma coisa. Semana que vem eu vou fazer no Zoom de novo, tá? Nem mando lá. Certo. Tá. Então tá. Tá. Beleza. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Vai. Oi. Tá bom.